tudo que foi passado aqui, mas vem muito mais ainda pela frente desse povo, desse grupo de trabalho. Vem um trabalho igual a esse mais. Então, nós vamos sim pronunciar a prece de abertura da 58ª Semana Espírita de nossa Cataguases, agradecendo esse povo todo que estão aí, encarnado, e esse grupo maior ainda de desencarnados que estão aí, conforme a nossa irmã disse aqui, parentesco todos nós que estão aí, regozijando, conforme nós também estamos regozijando, por esse trabalho da Ivone e do nosso irmão Chico Xavier, que nós vamos dizer pela figura do nosso irmão Neto, pela figura da nossa irmã Érica. Eu não poderia deixar de falar umas palavras, por quê? Porque eu sinto muito homenageado por esse trabalho dos nossos irmãos aqui, porque o trabalho muito bem colocado, e nós estamos sim de parabéns, nós de Cataguases, não é nós do Barulho União de Fraternidade, não, nós de Cataguases, porque esse grupo pertence a Cataguases. Ele foi criado lá, nas beiras do nosso grupo espírita, que é o Centro Espírita Paz, União e Fraternidade, mas ele pertence a Cataguases. Então nós estamos de parabéns, nós todos aqui e aqueles desencarnados que estão ouvindo também. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Jesus por esse momento de paz, de compreensão, de amor, de alegria e de emoção. Jesus, por mais essa oportunidade, nós só temos é que te agradecer. Porque pedir, Jesus, nós te pedimos todos os momentos. Mas o agradecimento é o mais necessário, porque nós ganhamos tudo. O Espírita tem tudo. Mas não é só o Espírita, não todos. Mas o Espírita tem tudo porque ele tem a maior oportunidade de conhecer o mundo espiritual. Coisa que às vezes outros grupos de trabalho de outras seitas ou religiões não têm. Então, Jesus, nós te agradecemos, te pedimos permissão para dizer assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai a nossa dívida, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. Mas não nos deixe, meu Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Muito obrigado, Jesus, por tudo. E nós encerramos a prece com a permissão de Jesus. E demos por aberto o estudo da noite de hoje. Que assim seja. A palavra do nosso companheiro Adriano, né? Tirolias de Juiz de Fora.
Boa noite a todos. Que Jesus continue nos envolvendo carinhosamente nessa noite. Há aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás, quando surgiu na face do nosso planeta o gênero Homo, da espécie Homo habilis, dava-se início a uma nova etapa do processo de evolução dos espíritos que viviam nesse órgão. O tempo passou e há aproximadamente 200 mil anos atrás, há pouco tempo, na África, identificou-se então a ocorrência do Homo sapiens, que já trazia as mesmas características físicas que nós trazemos hoje. E há 50 mil anos atrás se estabelecia nessa espécie a mesma característica de comportamento que nós temos hoje. Mas o interessante é observar que desde os primórdios do aparecimento da espécie humana na Terra, aqueles espíritos que aqui começavam o seu processo evolutivo, já com a aquisição da razão preliminarmente ainda embrionária, mas atualmente já bem estabelecida, traziam consigo uma certeza. Uma certeza de que existia uma força que regia os princípios, as relações, não só entre os mundos, mas também entre os seres. Com o advento da doutrina espírita, conforme a primeira pergunta proposta por Allan Kardec, passamos a identificar essa força que já há algum tempo chamávamos de Deus, como um princípio inteligente e causa primária de todas as coisas. Identificávamos agora, sob a luz da razão, que este Deus era portador de atributos. Atributos esses que alcançavam o infinito em toda a sua grandiosidade. E também conseguimos identificar que esse Deus elaborou então um conjunto de leis eternas e imutáveis, as quais, com o aperfeiçoamento da razão, passamos a identificar com mais clareza, a partir da física, da química, da geografia e outras tantas ciências que fomos desenvolvendo ao longo do tempo. Entendemos claramente a lei de causa e efeito. Entendemos também a lei de sintonia e afinidade. Mas também temos conhecimento de uma lei maior. Conforme o próprio Jesus, conforme nos conta Marcos em seu Evangelho, quando este, saindo de Cafarnaum e se dirigindo a Jerusalém para celebrar a Páscoa, e ao chegar em Jerusalém fora interpelado por um doutor da lei, que o perguntou: Rabi, qual o maior mandamento? Jesus, então, no seu direito, responde à pergunta do interlocutor com outra pergunta. O que lê na lei? O que entende?
O doutor da lei então diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu poder, e ao próximo como a ti mesmo. Nesse momento, o evangelista está citando 2 livros do Antigo Testamento, Deuteronômios e Levíticos. E essa lei de amor é a lei que fundamenta toda a nossa existência, toda a criação do universo. Mas Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, logo na terceira parte, quando ele vai falar para nós sobre a dor, ele começa o capítulo dizendo que tudo que vive neste mundo, natureza, animal e homem, sofre. Mas todavia, continua o autor, o amor é a lei do universo e foi por amor que Deus formou as criaturas. Então Leon Denis já nos informa e já nos coloca a par do porquê da nossa criação. Qual é a sustentação da nossa criação? Por que fomos criados? Mas, por outro lado, nós poderíamos nos questionar: será que poderíamos ser completamente felizes na Terra? Conforme a proposta de Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 920. Porque não precisamos ser especialistas para observarmos em volta e verificarmos que Leon Denis tem razão. A dor faz parte da nossa vida. Tudo que vive tende, de alguma forma, ao sofrimento. Ao sofrimento material, que é inerente ao desgaste progressivo da estrutura do organismo, que tende a consumir o seu fluido vital, entrar em colapso e morrer. Mas também, nós, da espécie humana, ainda temos os sofrimentos morais. Então Kardec, com essa preocupação, pergunta: será que podemos ser completamente felizes na Terra? Já que estamos falando de provas, expiações e lições? E a resposta da espiritualidade não é muito confortadora para nós. Eles nos respondem que não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas, entretanto, continua a espiritualidade dizendo: dele, ou seja, do homem, de cada um de nós, porém depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. É interessante que, à medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, vamos aprofundando e apurando o nosso olhar ao conteúdo oferecido nas obras, nós identificamos facilmente que a espiritualidade, com muita frequência, remete ao leitor a responsabilidade da sua vida, das suas escolhas. E nesse momento, quando os Espíritos falam para nós que não podemos ser completamente felizes na Terra, em função da própria característica do globo, mas ao mesmo tempo buscando consolar a cada um de nós, nos informa que podemos sim, a partir do esforço pessoal, sermos tão felizes quanto é possível neste planeta. Mas para que a gente entenda melhor essa proposta da espiritualidade, nós vamos buscar em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3,
quando Kardec vai tratar das muitas moradas na casa do Pai. E ele, didaticamente, ele vai dividir a evolução dessas moradas, as gradações dessas moradas na casa do Pai, em 3. Ele vai falar dos mundos inferiores, e ele conceitua esse tipo de mundo informando-nos de que, neles, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Então ele pega um conjunto de características que identificam os mundos da categoria inferior. Depois ele vem nos falar dos mundos intermediários, uma etapa acima. Misturam-se o bem e o mal, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que o habitam. Então, no mundo intermediário, começamos a escapar um pouco da influência que a matéria exerce nos mundos inferiores. A vida começa a ganhar uma conotação moral, mas ainda é marcado pela disputa entre o bem e o mal. E continua o codificador nos informando sobre os mundos superiores. A vida é, por assim dizer, toda espiritual. Ao alcançarmos a vida nesses planos superiores, não mais precisamos da matéria, como precisamos aqui. Mas essas 3 macro divisões, se assim pudéssemos chamar, foram subdivididas. E Kardec vai falar então para nós dos mundos primitivos. E ele nos diz assim: destinados à encarnação dos espíritos que acabam de sair das mãos do Criador. Lá nos primórdios do nosso processo de evolução, quando lá no surgimento da espécie Homo habilis, há aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás, vivíamos sim no mundo primitivo, quando era praticamente nula a vida moral. Vivíamos uma vida essencialmente material. Era o que tínhamos. Estávamos começando o processo da continuidade do pensamento. Acabávamos de conquistar a razão e assimilar as leis morais, as leis divinas. Então o processo é realmente lento. Mas depois Kardec vai nos falar dos mundos de expiações e provas. E nos diz o codificador que a característica desses mundos é marcada pela superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes. Mas os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Olha, aproximamos-nos bem daquilo que temos hoje no nosso planeta. Já escapamos dos mundos primitivos, quando vivíamos uma vida essencialmente material. Agora, já com a conquista da razão bem estabelecida e aprimorada em cada um de nós, dominamos de uma forma muito completa as ciências, dominamos os elementos constitutivos do nosso planeta, alteramos a característica do globo para fornecer para cada um de nós aquilo que precisamos, mas em contrapartida a esse avanço intelectual, muitos vícios ainda existem em nós, o que caracteriza o nosso planeta. Mas continuando, Kardec vai falar do mundo de regeneração, que é aquele que todos nós estamos esperando que de alguma forma chegue rápido.
para escaparmos dessa transição, passarmos por essa peneira e alcançarmos um mundo de regeneração. E o codificador nos informa: servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, ou seja, é um mundo que está ali no meio do caminho. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então, o mundo de regeneração é apenas um entreposto no qual nós vamos recompor as nossas energias, refazer as nossas forças para continuar o processo evolutivo, mas ainda se caracteriza pela materialidade. No mundo de regeneração, o bem e o mal ainda se encontram por demais aflorado entre as criaturas, mas num índice menor que hoje. A partir de então, chegamos nos mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Ou seja, os mundos ditosos são exatamente o oposto dos mundos de expiações e provas. E o mundo de regeneração está ali, no meio, para fazer a transição. E finalmente, o nosso sonho de consumo, que são os mundos celestes ou divinos. Quando Kardec vai falar que é a habitação dos espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então, essa proposta que Kardec nos traz tem como objetivo apenas o aspecto didático da informação, para que nós possamos compreender que o nosso planeta não é uma exceção no universo onde existe uma vida humana se desenvolvendo, onde já conseguimos identificar esse princípio espiritual, e ele, assim como ele, outros tantos mundos servem de moradas para os espíritos. Então, fazendo um resumo da proposta didática que Kardec apresenta, nos mundos primitivos, inferiores, nós temos os mundos primitivos e de expiações e provas. Nos mundos intermediários, os planetas, os mundos de regeneração. E nos mundos superiores, nós temos os ditosos e os celestes. Isso nos mostra que esses 2,5 milhões de anos, que já estamos no gênero Homo, na espécie Homo sapiens, Homo habilis e assim por diante, é um período de tempo muito curto. Conseguimos apenas evoluir de um mundo a outro, nada mais. E isso vai caracterizando a nossa existência. E aí a gente se pergunta, mas por que um mundo de provas e expiações? O que nós fizemos para viver num lugar desse? Será que não teria uma forma de resolver isso mais rápido? De alcançarmos de alguma maneira esse mundo de regeneração para recompor as energias e o mais rápido possível alcançar o mundo ditoso, onde o bem sobrepuja ao mal? Porque na verdade é tudo isso que nós queremos. A verdade é essa. Porque eu tenho certeza que ninguém veio aqui na noite de hoje buscar um pouco mais de sofrimento, porque a vida lá em casa está muito calma. Eu vou lá ver se eu arrumo um ou outro problema para levar para minha casa. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui hoje porque identificamos na proposta da doutrina espírita uma proposta lógica que fala a nossa razão e que nos apresenta uma realidade de forma mais sincera. Não que a doutrina seja pessimista quando descortina para nós as características do nosso planeta.
ela simplesmente apresenta o momento pelo qual nós estamos passando. E apresenta também quais são os mecanismos, os recursos que nós temos à nossa disposição para fazer as conquistas que buscamos. Mas o que é, então, a expiação? E nós vamos buscar lá no livro O Céu e o Inferno, também de Allan Kardec, quando ele vai dizer assim: a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Opa! Quer dizer que existe essa tal lei de amor que fundamenta as relações, e todas as vezes que eu, de alguma forma, violo essa lei, eu vou sofrer? Vai. Interessante que perguntaram isso para Emmanuel no livro O Consolador. Fizeram a ele a seguinte pergunta: se o bem é a lei maior, quem inventou o mal? Olha a pergunta. Se o amor é a lei do universo, quem criou a dor? E aí a gente cai na expiação. E o benfeitor vai responder que sim, o amor é a lei do universo. Mas a criatura, acreditando e confiando mais em si mesmo do que em Deus, ou seja, do que na lei do amor, rompe os elos sagrados dessa lei e se afasta da casa do Pai. E a dor é o mecanismo que traz a criatura de volta ao caminho do amor. Então, eu sempre digo que a dor, ela não nos faz evoluir. Porque se o amor é a lei do universo, a única força que nos leva à frente é a força do amor, não tem jeito. Nós só vamos evoluir pelo amor. A dor tem uma tarefa muito importante, de trazer a criatura de volta ao ponto em que ela se desvirtuou da lei do amor. E Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, nos fala isso. Ele diz assim: a dor nos espia, nos observa a cada volta do caminho. E diante dessa esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? A dor é justamente essa personagem que tem essa tarefa marcante na nossa vida, que é nos trazer de volta. E a expiação passa por esse processo. Toda vez que rompemos com a lei do amor, a lei de causa e efeito, a lei de afinidade e sintonia, nos traz de volta, nos cobra a reharmonização. E a prova? O que é a prova? A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A prova funciona como uma certificação. Essa palavra certificação é muito usada no meio empresarial. Quando se quer certificar que alguém sabe realmente alguma coisa, ela se submete a um teste, a uma prova. Se ela for bem sucedida, ela recebe um certificado. Ela é um profissional certificado naquela habilidade. E funciona assim conosco também. Nós fazemos escolhas equivocadas, rompemos esses elos sagrados com a lei divina, a dor nos leva à expiação. Terminado esse processo de expiação, no qual eu me reharmonizo com a lei, vem a prova. Vamos certificar se o Adriano realmente venceu essa etapa conforme ele se apresenta agora.
aí eu vou ser testado naquela habilidade, naquela virtude ou assim por diante. Mas é interessante que entre expiação e prova tem uma diferença muito interessante. A expiação nós não escolhemos. A expiação está no automatismo da lei. É o automatismo da lei divina atuando em nós. Não se escolhe o momento de expiar. Ponto. A prova não. A prova, quando a gente vai reencarnar, a gente pode até... Não, vamos deixar para a próxima encarnação, porque eu ainda não estou muito seguro de passar por esse momento, eu quero me capacitar melhor. Então a prova a gente dá aquela arranjada. Mas a expiação não. A expiação não tem jeito. E então Kardec também vai falar sobre a missão. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai nos dizer assim: um espírito, querendo avançar mais, solicita uma tarefa pela qual será tanto ou mais recompensado se sair vitorioso. Mas é interessante observar que quando nós falamos em missão, a nossa tendência natural é lançar o olhar para os grandes missionários da humanidade. Mas a missão não está só nesses, cuja obra atinge um número imenso de pessoas. As missões estão dentro das nossas casas. Quando os pais recebem sob sua responsabilidade um espírito que o chega na forma de filho para ser educado e preparado para o mundo. É uma missão. Então, o que a gente observa durante o nosso processo reencarnatório, durante a nossa vida aqui reencarnados? É que expiação, prova, missão vão se misturando ao longo das nossas vidas. Ninguém reencarna só para expiar, só para provar ou só para missão. Isso tudo se mistura. E quando a gente observa os grandes missionários da humanidade, peguemos, por exemplo, Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Jesus, todos eles passaram por momentos de dificuldade na vida, dificuldades físicas, todos passaram, que o corpo ao longo do tempo se desgasta, adoece, dói, sofre. Alguns também passaram por dificuldades morais. E a vida desses grandes missionários não é uma vida fácil. Vejamos a biografia de Kardec, que passou por tantas dificuldades durante toda a vida. Ah, mas ele era um codificador. E daí? Ele estava sujeito às leis que regem o nosso planeta, como qualquer outro. Não foi feita nenhuma exceção. E as pessoas que estavam em volta dele o traíram. E aí? Mas é assim que realmente funciona. Na nossa vida, temos momentos de expiação, temos momentos de prova e temos momentos de missão. Kardec, então, na questão seguinte, aquela primeira que lemos, na 921, entendeu muito bem a resposta dada pelos Espíritos. Que não poderíamos ser completamente felizes aqui nesse planeta. Então o codificador vai propor uma segunda questão. E ele começa dizendo assim: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Ele está afirmando. Então ele entende esse processo, que para a Terra ser um lugar feliz, necessita que ocorra uma transformação humana, que o planeta mude de estágio no seu processo evolutivo, alcance então o patamar da regeneração, para que a felicidade comece a ser instalada entre os seus habitantes.
Então ele vai perguntar: mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Ou seja, diante desse cenário que foi descrito até agora, que realmente não é muito confortador para todos nós, estando aqui num mundo de expiações e provas, podemos ter momentos de felicidade? E a espiritualidade, vindo ao nosso socorro, vai responder que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Mais uma vez, a espiritualidade remete para nós, leitores, a responsabilidade. Nós, na maioria dos casos, somos os obreiros da nossa própria infelicidade. Pelas escolhas que fazemos, pelos vícios que ainda alimentamos, pela reforma que não instituímos em nós mesmos. Mas a espiritualidade continua dizendo que, praticando a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A lei do amor. A lei do amor universal para com as criaturas, conforme foi dito em Deuteronômio e em Levíticos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a alma, de todo o coração, de toda a força, e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. É a lei que resume tudo. Então, quando nós começarmos a observar essa lei, a lei de Deus, com certeza nós conquistaremos neste mundo a felicidade que lhe é possível. Então a gente vai começando a construir esse entendimento e verificando que basta para nós aplicar o conhecimento. Porque agora, lá no livro O Céu e o Inferno, quando Kardec vai tratar do Código Penal da vida futura, ele vai voltar ao assunto da felicidade, da dor, do sofrimento. E logo no artigo 2º desse código que ele descreve, ele informa assim para nós: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Com certeza nós queremos a completa felicidade. Mas será que nós já examinamos essa fala de Kardec e entendemos que ela guarda uma relação direta com a perfeição? E nós? Será que nós já alcançamos essa perfeição? Por isso que quando lá na questão 920, Kardec pergunta assim: pode o homem gozar de completa felicidade? Ele quer dizer completa, ser totalmente feliz na terra. Por isso que a resposta é não, porque nós ainda não alcançamos a perfeição que proporciona ao espírito o estabelecimento, a conquista dessa felicidade. Por isso que nesse artigo 2º, Kardec vai explicar dessa forma. E ele continua ainda nesse artigo dizendo assim: toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Ser espírita é entender o que está acontecendo conosco. Se eu sou infeliz, não é porque o outro que está em volta ao meu lado fez alguma coisa. É porque existe em mim
aspectos ainda de imperfeição que se manifestam em função das ações dos outros. Por isso que Kardec fala isso, que a imperfeição, ela gera sofrimento. Então nós só vamos conquistar essa felicidade, essa paz que nós queremos, quando nós promovermos a reforma íntima que nos compete. Eu não tenho que cuidar da reforma íntima do outro, o que é bem mais fácil de fazer. Porque nós temos uma habilidade inata de perceber as deficiências dos outros, de apresentar um roteiro seguro para que o outro se aperfeiçoe. Mas e quanto a nós? Porque essa doutrina, a doutrina dos Espíritos, fala primeiramente para o leitor, para que aquilo que é exposto, apresentado, seja vivido por quem estuda. É trazer para a nossa vida esse entendimento e procurar a cada momento entender que imperfeição leva a sofrimento e a perfeição conduz à felicidade. Então, se queremos a felicidade, como com certeza almejamos, nós temos que promover a reforma íntima, não tem outro jeito. E dentro do que comporta esse planeta, eu vou chegar no grau máximo da felicidade desse planeta. E quando todos nós tivermos cumprido essa etapa de aperfeiçoamento pessoal, aí então, estando todos regenerados, o mundo passará ao estágio de mundo intermediário ou de planeta de regeneração, no qual nós vamos repor as nossas energias para continuar a caminhada. E o que nós percebemos que esses 2,5 milhões de anos aproximadamente, que varia entre 2,5 e 3 milhões de anos, é só um pedaço da nossa caminhada. Porque nós somos espíritos imortais. Nós temos uma jornada muito longa pela frente, é verdade. Mas é importante que nós nos conscientizamos e comecemos essa jornada. Ainda no Código Penal da Vida Futura, mas agora no artigo 6º, Kardec vai dizer assim: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, resultado de uma imperfeição. Então, o conjunto das nossas qualidades que nós conquistamos, vão produzir ações boas ou más. E toda vez que temos a oportunidade de fazer algo bom e não fazemos, é porque essas imperfeições falam mais alto. E é interessante observar esse aspecto da nossa existência, porque é exatamente assim que acontece. A razão que nós já estabelecemos, o estudo já aprofundado da doutrina espírita, nos mostra de uma forma muito clara e objetiva qual seria a diretriz segura para nossas vidas. Nós já entendemos isso, porque nada do que a gente falou que hoje é novidade. Nós estamos apenas recordando alguns temas, mas existem em nós modelos que nós estabelecemos ao longo do nosso processo evolutivo, que não são modificáveis apenas porque nós conhecemos a doutrina espírita, construímos racionalmente o entendimento do problema e, como que se num passe de mágica,
eu me transformasse de um momento para o outro em um outro ser. Isso não acontece. É necessário de cada um de nós um trabalho muito intenso. O próprio apóstolo Paulo já tinha identificado esse problema, porque ele fala que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria, ele ainda fazia. E é exatamente o que acontece conosco. Com o advento da doutrina espírita, nesses 159 anos de existência, que é muito pouco comparado ao nosso processo evolutivo ao longo desses milhares de anos, essa doutrina começou a falar a nossa razão de uma forma muito clara, de uma forma muito objetiva, descortinou para cada um de nós uma realidade nova, ampliou e desconstruiu as fronteiras berço-túmulo. Passou a não existir mais, porque nos entendemos espíritos imortais. Sabemos que estar aqui agora é só mais uma etapa do processo. Mas mesmo assim, ainda recorremos às mesmas fórmulas comportamentais do passado. Porque desconstruir esses modelos é muito difícil para todos nós. Mas precisamos colocar em prática isso que aprendemos, desconstruindo esses modelos e construindo novos em seus lugares. Porque aí Kardec vai falar uma coisa muito interessante depois. Ele vai dizer assim: se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. A doutrina espírita tem o dom de complicar nossa vida. Então não basta não fazer o mal, não. Porque o mal que vier como consequência do bem que eu não fiz é responsabilidade minha. Olha só que terrível. A gente só vai complicando as coisas. Mas eu espero que até no final a gente ache uma solução para isso tudo aqui. Mas é assim que funciona. Porque quando eu tenho a possibilidade de fazer algo bom por alguém, não faço. E o bem que eu não fiz gere uma consequência negativa para o outro, eu sou corresponsável. Por quê? Porque simplesmente eu não coloquei em prática a lei do amor no momento que eu fui convidado. Porque as oportunidades na vida da gente são assim. Elas vão surgindo, vão acontecendo a cada momento. E nós precisamos identificar com mais precisão essas oportunidades e não podemos deixar com que elas passem. Não podemos perdê-las mais, como já fizemos tantas outras vezes. É necessário entender esse processo de uma forma mais precisa e trazer para mim a responsabilidade que me compete. E em um artigo publicado na revista Reformador, o articulista Juvanir, ele vai nos dizer assim, com relação à característica do nosso planeta. Os habitantes da Terra, mundo de expiações e provas, são seres moralmente imperfeitos, portadores de deficiências que necessitam de retificações. Ele vai desenhando então o perfil de cada um de nós. E ele está simplesmente fazendo uma releitura da fala de Kardec, quando vai conceituar o mundo de expiações e provas. E ele fala que os seres são imperfeitos, e realmente os somos. Mas continua o artigo dizendo: as imperfeições humanas variam em cada individualidade. Daí advindo a impressionante diversificação encontrada em toda a população terrestre. Isso traz uma beleza muito grande para nós. Porque a doutrina espírita,
ela nos mostra com muita clareza que nós somos diferentes uns dos outros. Não somos iguais. Cada um de nós venceu algumas etapas nesse processo. Outras estão por vencer. É isso que o autor está explicando aqui. Que a etapa que eu já venci, a minha companheira também talvez ainda não tenha vencido. E o contrário também é verdadeiro. E conviver harmoniosamente com essa diversidade de carismas, de talentos, de habilidades, é o nosso desafio. E a doutrina espírita preza muito por isso, em conviver amistosamente uns com os outros, saber lidar com as diferenças, porque sim, somos sim diferentes. Na questão 909, aí Kardec vai perguntar aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E eu costumo dizer que Kardec era um homem que não gastava palavra para enfeitar texto. E se ele usa aqui nesse momento a palavra sempre, poderia sempre, ele quer perguntar realmente se toda vez que o homem quiser, ele pode vencer as suas más inclinações? É isso que ele queria saber. E o interessante é que a espiritualidade vai responder para ele assim: sim, o homem sempre pode vencer as suas más inclinações. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. A espiritualidade gosta de puxar a nossa vida, porque nós precisamos de vez em quando dessa sacolejada para fazer um balanço e chegar a um determinador de quanto de esforço eu faço para vencer as minhas más inclinações que eu já identifiquei. O interessante é que lá na Revista Espírita, Kardec vai escrever um artigo sobre o pensamento, e ele fala assim, que o pensamento é um atributo inerente ao espírito. Sem o pensamento, o espírito não seria o espírito. E ele continua falando assim, que a vontade ela não é um atributo especial do espírito. A vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia que o transforma em energia motora. Ou seja, quando nós pensamos com força, determinação, nós transformamos o nosso pensamento em vontade. Nós geramos uma quantidade de energia tal que nos move em direção aos objetivos que queremos alcançar. Se queremos então conquistar a felicidade que nos compete nesse planeta, no seu grau máximo possível, qual é o esforço que nós estamos fazendo para isso? Será que vir ao centro, como aqui estamos na noite de hoje, assistir a uma palestra, levarmos a água frutificada para casa, tomarmos um passe, será que isso é suficiente? Não. Isso é uma parte do processo. A outra parte do processo é transformar todo esse conhecimento que adquirimos aqui em algo vivo. É materializar esse conhecimento na nossa reforma pessoal. Por isso que a espiritualidade responde dessa forma. Porque é muito cômodo para nós. Não, eu estou nervoso, eu briguei no trânsito, eu vou lá no centro, vou tomar um passe para acalmar. E continuo aquele motorista impaciente no trânsito. Aí uma vez por semana eu passo aqui, tomo um passe, levo uma garrafa de água fluídica para casa, porque eu sou nervoso no trânsito.
Eu delego para terceiros a responsabilidade daquilo que eu não quero assumir para mim. É por isso que a espiritualidade fala dessa forma. E quando a gente começa a falar das nossas provas, expiações, as nossas missões pessoais, a gente precisa entender isso. Que precisa de vontade. Precisa que o pensamento alcance esse grau de energia para me mover na direção daquilo que eu quero alcançar. Senão vai ficar só na vontade. E a gente não vai conquistar nada, porque a gente não colocou em prática. Mas realmente não para por aí. Então, para que eu dê esse passo, para que eu inicie esse processo de reharmonização com a lei divina, é necessário que se faça um resgate. E conforme nos fala Kardec, existem algumas etapas para isso. O arrependimento, expiação e reparação. Constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento nada mais é do que a conscientização do erro. Eu identifico que eu, em algum momento, eu infringi a lei divina e isso requer de mim uma expiação. Eu tenho que ir lá e resolver a situação. E depois eu vou reparar as consequências daquela falta. E o pior das histórias é que nenhum de nós escapa desse processo. Isso está no automatismo da lei, não tem jeito de ser diferente. Agora, como eu vou passar pelo processo, aí é diferente. Aí eu vou fazer as escolhas. Porque se eu me preparo adequadamente, se eu construo para mim uma base de conhecimento sólida, que sustenta a minha razão, razão essa que vai ser a base da minha fé raciocinada, quando os momentos de dificuldade chegarem, porque com certeza eles vão chegar na nossa vida, para todos nós, dificuldades morais ou físicas, vão chegar, porque é a característica do planeta, não dá para escapar disso. Então, quando esses momentos chegarem, nós teremos condições de passar por eles de forma mais lúcida, com uma percepção maior da sociedade, sem a revolta diante daquilo que está acontecendo. Porque nós podemos passar pela dor de várias maneiras diferentes. Nós podemos nos revoltar diante da dor e ser uma dor que destrói as nossas vidas. Mas a doutrina espírita, com essa luz que lança a nossa razão, falando ao nosso conhecimento, vai nos explicando esses momentos e permitindo que cada um identifique esses processos e passe por aquele momento da dor de uma forma mais saudável, mais produtiva. Ah, se o ente querido desencarnar, eu não vou sofrer? Claro que eu vou sofrer. Claro. A gente convive com a pessoa tantos anos, desencarna, a gente sofre. Ah, não é porque é espírita que acredita na imortalidade da alma que não vai sentir saudade. Claro que vai. Mas não vai se revoltar diante da justiça de Deus. É diferente. E então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai falar um pouco sobre esse processo. Ele vai dizer que o nosso berço no mundo é reflexo de nossas necessidades. Ele está mostrando à luz da lei de causa e efeito o que acontece conosco. Então ele está falando que a nossa vida, ela é o reflexo daquilo que nós precisamos. Cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos segundo os problemas de regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição dos nossos destinos perante o futuro. Ninguém nasce por engano.
Ninguém reencarna por engano. A justiça divina não faz essas brincadeiras com o nosso destino. Existe esse conjunto de leis divinas e naturais, eternas e imutáveis, que regem as nossas vidas. Não tem como escapar disso. E dentro disso entra o meu livre-arbítrio para traçar os mecanismos desse processo de evolução. Mas se estamos na família A ou B, é porque devemos estar ali. Se temos um chefe simpático ou não, educado ou não, é porque isso faz parte do meu processo. Então quer dizer que eu tenho que me conformar diante da situação? Bom, eu não falei isso. Eu falei que nós estamos no lugar certo, no momento certo, cumprindo os desígnios da lei divina. Mas o que eu vou fazer com a situação, aí é problema meu. Eu posso me tornar submisso a uma situação, ou posso me resignar diante da situação e aproveitar o momento para aprender, crescer e ir adiante. Então a escolha é minha. Como passar pelo processo. Por isso que Emmanuel fala dessa forma, que nós não reencarnamos no lugar errado. Mas Emmanuel ainda nesse mesmo livro, Pensamento e Vida, ele vai, no outro capítulo, vai dizer assim, temos assim, os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino. Ninguém além de mim é responsável pelo meu destino. Não existe isso. Eu que sou responsável. E a gente precisa começar a entender isso. Porque coitado dos obsessores, eles sofrem nas nossas mãos. Porque tudo é culpa deles. E quem trabalha em reunião mediúnica sabe que às vezes manifesta o espírito obsessor pedindo pelo amor de Deus para tirar aquele obsidiado do caminho dele, porque ele já não aguenta mais. A pessoa vai no centro, toma passe, quando sai ali fora, a primeira coisa que ela pensa é no obsessor. Aí o obsessor que já estava recolhido na casa para tratamento é atraído de volta para o indivíduo. Mas é assim que funciona. Então são esses clichês que nós plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer. Ou seja, desconstruir aquilo que não serve mais, que a razão já mostra para nós que já venceu, e reconstruir algo novo. E continua Emmanuel dizendo assim, à custa de trabalho e sacrifício. Não é fácil. Paciência e humildade. Recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Depende de nós. Volto a dizer, não depende de ninguém. Os benfeitores espirituais que dirigem essa casa com certeza estão aqui na noite de hoje. Então estão trazendo para nós os fluidos mais saudáveis possíveis, trazendo paz, harmonia, amor. Mas se eu não pegar isso tudo e produzir algo de bom para mim, vai se perder, porque eles não vão fazer para mim. Porque é isso que o Emmanuel falou. Foram formas mentais, clichês que nós criamos. Então é o nosso trabalho, que requer esforço, conforme o mentor fala aqui. Esforço, sacrifício, paciência, humildade, para desconstruir esses clichês que a própria razão já fala para nós que não servem mais, e reconstruir algo novo no lugar. Porque eu não posso deixar a taça da vida esvaziar. Então, se eu vou desconstruir um modelo que não atende, eu tenho que construir outro no lugar. Porque se eu só desconstruir, eu entro em depressão, eu fico vazio. Bem ou mal, eu estou com alguma coisa aqui dentro. Agora, se eu tirar tudo que não serve e não colocar nada no lugar, eu vou deprimir, claro. Eu vou perder o sentido da vida. Então, por isso que ele fala aqui no final, né? Anular os efeitos de uma conduta anterior e infeliz e construir novos modelos espirituais. E então vem o Espiritismo.
que acontece nas nossas vidas. E Emmanuel que vai nos dizer no livro Roteiro que o Espiritismo é, acima de tudo, um processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. O Espiritismo será, pois, indiscutivelmente, a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. Quando o benfeitor fala que o Espiritismo é esse processo libertador que vai descortinar horizontes mais amplos, que é esse cristianismo que retorna com sua força na forma de uma ação para reerguer a nossa vida, é porque essa, com certeza, é a mais pura expressão da verdade. Mas, se eu não usar essa ferramenta, esse recurso que é a doutrina espírita, isso não vale de nada. Vai ser apenas uma letra morta num papel, num livro, sem função nenhuma. Para que o Espiritismo alcance esse objetivo, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que entender, sim, estou no mundo de expiações e prova, a vida aqui é difícil, mas eu entendo também que existe, antes de tudo, uma lei de afinidade e sintonia que me prende a esse grupo do qual eu me incluo. Existe uma lei de causa e efeito que me faz compreender que Deus é justo e que justas são as causas das minhas aflições, e que para nos melhorarmos, Deus nos deu tudo o que precisávamos: a voz da consciência e as tendências instintivas que nos faz conhecer como realmente somos, e começar a trazer então para a prática diária das nossas vidas esses princípios, porque senão de nada vale isso. O Espiritismo não vai passar de uma coisa muito bonitinha, mas que não alcançou o seu objetivo. E Kardec, quando ele retorna para sua casa, no dia que ele fez o lançamento do Livro dos Espíritos, ele vai escrever que naquela noite 1.500 sementes haviam sido lançadas no solo fértil da humanidade, que eram os livros dos Espíritos. E ele fala assim: se uma só delas frondejar e tiver feito um homem melhor, conseguiu o seu objetivo. Era o que ele queria, fazer uma pessoa melhor. E é essa a oportunidade que nós estamos recebendo a cada dia, a cada momento. E voltando lá para Emmanuel, ele vai nos dizer: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo, melhorado e mais nobre, amparo, luz, apoio, segundo a lei do auxílio. Então o benfeitor nos apresenta uma nova lei, que simples prática do bem. E aí a gente recorda: não fazer o mal não implica em fazer o bem, e eu serei responsável por todo o mal que vier do bem que eu não fiz. Simplesmente fazer o bem. Ah, mas o que é o bem? O bem é o que está escrito na minha consciência, nas leis divinas. Porque quando conquistamos a razão, assimilamos também naquele momento as leis divinas. E aí, realizando um culto do Evangelho no lar, Dona Antonina, conversando com os filhos, vai dizer assim: quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Então esse é o nosso convite da noite de hoje. Simplesmente fazer o bem, sem olhar a quem. Porque quando conseguimos
vencer as tristezas, as dificuldades, os dissabores da vida, conseguimos dar um passo a mais na nossa escala evolutiva, no nosso processo de evolução, e assim nos tornarmos tão felizes quanto comporta a vida nesse planeta. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. E o nosso companheiro possa levar para o seu lar, para a sua cidade, de onde for, um pouco do nosso amor, do nosso carinho e das alegrias que nós usufruímos nessa noite, pela sua fala, pelo carinho das suas palavras. E que amanhã nós possamos retornar aqui às 7 horas, às 19 horas, né? Para ouvirmos o nosso companheiro Marconi Aliadas de Leopoldina, sendo que às 19 horas o grupo teatral Seiva de Luz vai fazer também uma apresentação artística. E queríamos também lembrar que amanhã, na parte da manhã, esta casa espírita não terá o evento que funciona o estudo de 9 às 10, né, Ana Amélia? Então ele vai ser interrompido por conta da Semana Espírita. E nós, a AME também pediu para avisar que o programa da rádio, né, que é o Momento Espírita, continua sendo aos domingos, porém em outra emissora. Na Rádio Cataguases, né, 550 AM. Tá bom? E nós vamos pedir o nosso companheiro Fernando para fazer a prece para nós. Aí, e depois nós faremos o sorteio de 2 livros. O primeiro a ser sorteado, a primeira pessoa poderá escolher entre O Céu e o Inferno e o livro Renúncia, que é o nome da peça que será apresentada no dia 31. Muita paz a todos. Nosso companheiro finalizou dizendo que é para nós simplesmente fazer o bem. Eu gosto de ler reflexões, eu guardo muitas. E tem um que diz assim: quando a lembrança te levar por caminhos que já passou, não se deixe sufocar pela dor de não ter feito todo o bem que se podia, pois o bem você pode fazer hoje, amanhã ou qualquer dia. Autor desconhecido. Então vamos levar o nosso pensamento a Jesus. Vamos levar essa noite abençoada, essa noite onde ficou no clichê mental nosso armazenado recursos para várias situações que os caminhos da vida irão nos oferecer. E se a lembrança por vez recordar esses momentos, nós vamos passar pelos distúrbios, nós vamos passar pelas dores, nós vamos passar pelos movimentos conturbados, com certeza exercendo a lei do amor. E assim, nessa noite de hoje, que todos nós fomos abençoados e apreciados por mais uma oportunidade que a vida nos conferiu, vamos levar para os nossos lares, para o nosso dia a dia, o nosso trabalho, o nosso convívio, essa paz, essa harmonia que desfrutamos aqui hoje. E assim, em nome de Jesus, interrompemos a prece pelo nosso trabalho. Que Deus te abençoe. Vão em paz.